Hoje em dia, dentro das ferramentas de programação, você consegue fazer com que um programador ele programe 5 vezes mais rápido do que ele programava antigamente sem utilização de inteligência artificial. Não é normal você fazer 5 para 1, mas é possível. Mas mesmo que você não coloque como benchmark 5, coloque 2, coloque 3. Então, algo que seria desenvolvido em 2, 3 dias, você consegue reduzir para 1. Sim. Agora, tem uma preocupação que é muito grande, que muitas empresas hoje esquecem. É o seguinte, eu consigo desenvolver mais rápido, mas os testes humanos, eles continuam com o mesmo tempo. A gente precisa utilizar tecnologia, sim, mas tecnologia aplicada que faça sentido. E eu não posso ficar mudando tecnologia a cada 3, 6 meses. Olá, amigos seguidores do Para o Seu Conhecimento, nosso podcast, mais um convidado especial, um amigo de longa data, especialista em tecnologia, para a gente falar aqui hoje em inteligência artificial e tecnologia para o varejo. Bem, eu sou José Moreira, host aqui desse canal Para o Seu Conhecimento, e estou aqui com meu amigo Joel Moraes da Tecnosolve, com a experiência de muitos anos aí com soluções para o varejo, e ultimamente eu tenho visto ele falando muito de IA nas redes sociais e visto aí ele participando aí das feiras internacionais, tudo. Já era a hora da gente bater um papo e falar disso que você está fazendo aí para os clientes, e falar aqui no nosso podcast dessa tecnologia e tudo que você faz aí na Tecnosolve aí para os seus clientes. Então, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu já começo soltando a bola com você. Você está quente aí, acabou de vir aí de uma feira em Nova York, Feira Internacional aí do Varejo, falando em IA. Primeiro, eu já começo soltando essa bola. Quais são as top novidades aí que tem de tecnologia para o varejo que está trazendo esse ano? Fala para a gente aí. Bom, boa tarde, Moreira. Cara, super prazer estar aqui, certo? Um prazer revê-lo, na verdade. Fazia algum tempo que a gente não via, desde a pandemia. Obrigado pelo convite, tá? É um prazer estar aqui, falar com um amigo e falar sobre tecnologia. Bom, primeiro ponto, acabei de chegar realmente da NRF. A NRF acabou de acontecer na semana passada. Eu cheguei na quarta-feira. Ainda perdi o último dia que estava lá, porque eu tive que voltar, que eu tinha um compromisso aqui. Mas, basicamente, o assunto que estava se falando muito era inteligência artificial. Eu diria aí que por volta de 80% a 90% das palestras, que são muitas, assim, é tanto conteúdo que a gente não consegue acompanhar, sendo muito sincero. Você tem que escolher. Eu fui com um grupo de empresários que foram levados pela FFX, e eles ajudam muito a gente a escolher quais são as melhores palestras. Então tem as indicações, tem as imperdíveis, porque realmente a gente não consegue ver nem 10% do conteúdo. É um negócio assim realmente surreal. Então 80% a 90% era falando sobre inteligência artificial. E foi muito interessante, porque na verdade é o assunto do momento. E só lembrando que a NRF, ela é a maior feira, maior conteúdo de varejo do mundo. Ela acontece todo janeiro, todos os anos, tá? Eu já tinha ido algumas vezes, então, na verdade, não foi a minha primeira vez, mas foi a primeira vez que eu fui com um grupo de empresários. Então, além dos conteúdos, teve toda a parte network, que foi muito importante. O que é que eu posso trazer aí de alguns... Foram muitos tópicos, muitas informações, mas o que é que eu posso trazer aí de novidade? O primeiro ponto que eu colocaria é que o Google lançou, em código aberto, um protocolo que vai servir para que os agentes possam fazer toda a parte de jornada de compra. O que se fala muito e que todo mundo percebe hoje, por exemplo, é o seguinte: quando eu quero comprar alguma coisa, eu não sei se você sabe, mas mais de 50%, por exemplo, das buscas por compra nos Estados Unidos, elas não são feitas no Google. Elas são feitas diretamente na Amazon. Então existe hoje um público muito fiel na Amazon, que quando quer comprar alguma coisa vai direto na Amazon. Mas existe hoje um público que está migrando, que é parar de pesquisar e começar a pedir. Ou seja, ele pede ao agente o quando ele quer comprar e o que ele quer comprar, até para fazer uma pesquisa de preço. Então, na verdade, por exemplo, eu quero comprar algo, eu não preciso entrar em 10 sites diferentes para que aquele site me retorne o melhor preço e você consiga comprar. Eu simplesmente posso dizer... Ou pedir, por exemplo, me procure uma passagem aérea por tantos reais, e aí ele vai te dizer se consegue achar ou não. Eu preciso comprar um iPhone 17, me procure se existe alguma promoção no site, e ele vai te dar isso. Então o que é que o Google fez? Ele começou a padronizar esse processo de compra, porque ele sabe que no futuro dificilmente alguém vai mais pesquisar. Eu vou pedir e isso vai ser uma realidade. Eu até te contei um pouco antes da experiência que já aconteceu alguns meses atrás, um brasileiro que mora nos Estados Unidos, de uma funcionalidade que foi lançada inicialmente só para os Estados Unidos no ChatGPT,
GPT, onde ele ia ter um filho, e a esposa dele não conseguiu fazer a parte de compra do enxoval, ele não tinha conhecimento, seu homem, ele realmente não sabia o que fazer, e aí ele chegou para o ChatGPT e disse, eu quero comprar um enxoval de uma criança do sexo masculino, de tudo que eu precisar de 0 a 6 meses. O ChatGPT não só disse a ele o que ele precisava, o ChatGPT foi nos sites, adicionou ao carrinho e ele só precisou entrar na hora de prestar o pagamento e chegou na casa dele. Então isso é uma mudança de comportamento muito grande. E assim, eu diria que hoje, um dos highlights da feira foi esse anúncio do Google que foi feito na feira. Agora, assim, tivemos muitos outros assuntos, a parte de ajuda tanto para o consumidor como para a parte back-office, mas vamos continuar aí que a gente vai falando, tem muito para falar ainda. Tem assunto, amigo, tem assunto porque, ainda continuando aqui nas apresentações, né? A gente estava falando um pouco aqui, não pode revelar muitas idades, mas nas experiências aí, de mais de 20 anos aí, né? 20 e poucos anos, 25 anos, de experiência com tecnologia, né? Joel Moraes à frente aí da Tecnosoft, que é uma empresa que é muito especialista em soluções de varejo, soluções de software, infraestrutura, NOC, monitoramento, né? E antes, até para contextualizar um pouco, nós nos conhecemos nesse mercado. Isso. Antes, aí depois virou uma amizade, nós já fomos para Forró junto, passamos junto, Campina Grande, para diversas outras coisas junto, como amigos, mas começou lá, na época que você estava ainda com o varejo, com o sistema de frente de loja, com esse tipo de produto, e foi evoluindo para outras soluções. A gente se conheceu nesse mercado de tecnologia, e o Joel, primeiro fazer uma pausa aqui, um parênteses importante, que nos ajudou muito, me ajudou muito, né? Eu recorri muito a você, né? Ajuda, me diz como é que eu faço isso na Amazon, me diz como é que faz isso no Link, eu não sabia nada disso. E o Joel é um grande especialista aí, tanto ele como sua equipe, nisso me ajudou muito. Então, primeiro, gratidão ali pelas dúvidas e por estar hoje aqui também me trazendo conhecimento de novo, mas sempre foi uma fonte de conhecimento muito forte. Eu acredito que a relação também, com certeza, de você com seus clientes tem essa relação de conhecimento, né? Você está trazendo isso aqui de novo, indo em feira, network, buscando conhecimento, trazendo isso. Então, queria fazer essa consideração aqui da importância desse relacionamento e do conteúdo que você traz aí para os seus amigos e para os seus clientes. Então, obrigado. E a gente já emenda isso, negócio que você trouxe agora da NRF, que a gente já estava conversando antes aqui, já deu um podcast antes da conversa, né? Nossa conversa antes. E você estava falando ali das etapas ali da IA, do momento, poxa, primeiro ano que foi, segundo ano que foi, eu queria que você contextualizasse um pouco hoje para chegar no momento que nós estamos na aplicação que você acabou de trazer agora. Como é que foi essa jornada da IA, que você vê no seu ponto de vista, eu compartilho também um pouco disso, e o que chegou hoje, e como que você está atuando e fazendo IA acontecer nos seus clientes? Tranquilo. Vou resgatar desde o começo que você falou, assim, basicamente, a Tecnosolve hoje tem 25 anos de experiência no mercado. Eu, particularmente, eu tenho mais de 30 anos de experiência em tecnologia. Pegando a idade. Mas eu comecei menor de idade, tá? Então, assim, um detalhe importante é que eu comecei ainda era menor de idade. Minha primeira empresa eu tinha 17 anos e eu comecei antes disso, então... Mas assim, eu graças a Deus, eu tenho bastante experiência. Primeiro ponto, é um prazer compartilhar, porque na verdade toda conversa é um aprendizado também. Eu compartilho da minha experiência, você compartilha da sua, então assim, foi um prazer conhecê-lo lá atrás, a gente trocou muito, a gente se divertiu muito. Eu vivo brincando, dizendo o seguinte, trabalhar com tecnologia, dependendo da área que você é sempre muito estressante, você trabalha fora do horário de expediente, você tem cliente que você vai atender, a gente tem NOC 24/7, então tem cliente que você trabalha 24/7, mas são muitas histórias para contar. E isso, no final das contas, é um prazer, porque você tem muita história, muito conhecimento para poder ser distribuído. E assim, uma coisa importante para dizer, na época que nós trabalhamos juntos na Eletroshopping, a Eletroshopping foi importantíssima para a Tecnosolve, porque foi da Eletroshopping que a gente começou a pensar em sair da área de infraestrutura. Hoje a Tecnosolve, ela tem um departamento de infraestrutura que faz toda a parte de sistemas operacionais, cloud, rede, segurança, e tem um departamento que hoje é maior do que o de infraestrutura, que é a parte de desenvolvimento de software e de soluções como um todo. Na época da Eletroshopping, nós éramos basicamente uma empresa de infraestrutura, porque a gente desenvolvia coisas mais de sistemas operacionais, coisas mais que não estavam voltados para o cliente. E foi quando o Richard nos chamou e nos entregou uma responsabilidade na época, tem muito detalhe da conversa, mas a gente desenvolveu toda a parte de retaguarda de automação de loja do zero em 9 meses.
Então, foi o principal aprendizado nosso. Por quê? Porque nós participamos de todos os departamentos da empresa. Do comercial, da parte de pricing, da parte de logística, da parte de promoções, de loja em si, de pedido, de transferência, de tudo. Então, aquilo ali foi o nosso grande aprendizado. Isso foi há bastante tempo e, mesmo assim, a gente não topou abrir um departamento de desenvolvimento. A gente ficou só com o Eletroshop e só em 2014, aí eu tinha um outro irmão que nos entregou um outro desafio, que era para um desenvolvimento de software, que inicialmente eu neguei, porque não era o que a gente fazia. Nós aceitamos, era uma coisa muito específica, que era um desenvolvimento de uma controller de Wi-Fi. Aceitamos. E em 2015, nós decidimos, junto com o Felipe Correia, que você conhece, que trabalham comigo até hoje, abrir um departamento de desenvolvimento de software de soluções customizadas. E por que é que hoje a gente é especializado em varejo? Porque lá atrás a gente começou muito forte com varejo, conhecendo tudo da Eletroshop. Então, na verdade, foi exatamente isso que fez a gente ter esse background. E aí, a cada ano que a gente foi passando, a gente foi aprendendo mais, foi mergulhando mais. E hoje a gente tem um bocado de história para contar no varejo. Grande parte dos supermercados hoje, grande parte dos top supermercados hoje são clientes nossos. A gente tem várias soluções neles. A gente continua com a parte de infraestrutura. Então, a gente hoje tem um bocado de história para contar. Falando de inteligência artificial e das minhas viagens, como você falou, já faz alguns anos, depois da pandemia, que eu faço imersões tecnológicas, tá? Já fui no Vale do Silício, já fui em Nova York, já fui em Israel também. E a gente vai para aprender. No final das contas, a gente vai tanto para ter um aprendizado de empresas que hoje são destaques no mundo, ou universidades. A gente foi em universidades em Israel, foi lá no Vale do Silício e tal, em Nova York também, para poder aprender. Certo? E é engraçado que a evolução da IA, como eu tinha te contado anteriormente, era o seguinte: há 3 anos atrás, eu estou falando, a gente hoje está em 2026, mas vamos falar de 2023. Quando eu fiz a minha imersão em 2023, foi logo no boom do ChatGPT, todo mundo falando do LLM e tal. Era uma novidade muito forte, então assim, era um quebra de paradigma, né? Era uma novidade tecnológica que você pode comparar, por exemplo, à invenção do smartphone. E hoje tem muito mais potencial para isso. Mas em 2023, na imersão, todo mundo dizia o seguinte: hoje todo mundo tem que colocar a inteligência artificial dentro da sua empresa. Então, era o start do processo de uso de inteligência artificial nas empresas de tecnologia. Então, todo mundo falava o seguinte: cara, você quer dar certo? Vai atrás de inteligência artificial. E aí vamos para agora 2024. Quando eu chego para uma imersão em 2024 eu fui, e aí mudou o assunto. Na verdade, o assunto era: todas as empresas de tecnologia hoje já utilizam inteligência artificial em alguns dos seus processos. Seja ele com cliente, seja ele no processo interno, seja ele qualquer processo. E essa era o mote, ou seja, não era mais um diferencial. Todo mundo já tinha, certo? E no próximo ano, foi 2025... E aí o que mudou foi o seguinte: são pouquíssimas empresas hoje que dizem que usam inteligência artificial e que realmente utilizam inteligência artificial. Porque todo mundo diz que faz tudo com inteligência artificial, mas quando você vai investigar, na verdade não é inteligência artificial. E eu não estou dizendo que precisa ser, que foi outra conversa que a gente falou. Porque muitas vezes você atende a necessidade de uma empresa com um algoritmo simples, sem necessidade de inteligência artificial. Mas é muito mais comercial dizer que utiliza a inteligência artificial para isso, entendeu? Então, e o que é que foi bom nessa NRF para falar de inteligência artificial? Primeiro, diversos assuntos diferentes. Eu, por exemplo, assisti uma palestra de automatização de cozinha com inteligência artificial. Era uma empresa muito conhecida, que já usa inteligência artificial há alguns meses. Ela é precursora do uso de inteligência artificial em restaurantes. Ela está dizendo hoje que o que ela começou a usar 6 a 9 meses atrás, os concorrentes delas começam a usar, e ela agora pensa no uso de inteligência artificial para automatização de processos dentro da cozinha, certo? Então, assim, você vê que não só é mais com empresa de tecnologia, todas as empresas estão correndo atrás de utilizar a inteligência artificial para algum desses processos. E outra coisa que eu achei muito interessante foram cases de insucessos de uso de inteligência artificial. Porque você contar quando deu certo é muito fácil. Você erra 10 vezes, conta o case que deu certo e aquela empresa é espetacular. Usa inteligência artificial, faz sucesso e tudo que ela toca dá certo. Mas foi interessante verificar, por exemplo, uma das maiores empresas, grupo de empresas farmacêuticas alemã,
dizendo que utilizou para algumas coisas e que não deu certo. Não é que não deu certo, mas não teve o benefício esperado. Consequentemente, se você não teve o benefício esperado, não deu certo o projeto, entendeu? E aí você começando a fazer testes para poder entender o que é que realmente a inteligência artificial pode te ajudar. E outra coisa, não só com consumidores, mas com a parte de retaguarda, com a parte dos próprios funcionários, com a parte de treinamento, deixando essa visão de... Porque tem muito hoje a visão ainda do consumidor se utilizar da inteligência artificial ou por exemplo, num canal de venda, sim, num chatbot, que é o mais comum de se utilizar hoje. Não, empresas utilizando a retaguarda, auxiliando um gerente de uma loja dentro dos seus processos de atividade, análise de dados internos e assim por diante, entendeu? Então, assim... Foram muitos conteúdos. Eu, inclusive, ainda estou na fase de pegar todas as minhas anotações, revisar tudo, fazer uma parte de anotações, repassar. Todas as vezes que eu vou na RF, tem alguns clientes que pedem para poder fazer exatamente isso, dar uma pincelada no que foi passado lá para que eles se atualizem, já que não tiveram oportunidade de ir. Então, eu ainda estou nessa parte ainda de pegar os assuntos, dar uma enxugada neles para poder repassar. Mas tem muita coisa interessante. É uma coisa interessante que você falou, que mesmo quem foi não consegue ver tudo, né? Então, sempre é bom essa troca, né? Eu acho que sempre vale a pena. Antes até de continuar o próximo passo, fazer mais uma consideração aqui, que esse é um bate-bola que a gente vai lembrando aquelas considerações. Realmente, a Eletroshop foi uma escola também. Né? Abriu a porta pra gente também, então a gente começou lá. O Léo veio aqui, eu falei isso para ele. O Felipe Trigueiro veio aqui, falei para ele. Tô esperando o Cristiano vir aqui depois para falar também, né? Que todo mundo que fez parte ali, aqui foi uma escola, né? Eu acho que formou muita gente. As empresas em ascenso, com crescimento acelerado, acaba desafiando muita gente. Sem dúvida. Desafiou você, desafiou a gente também. Então, uma gratidão àquela empresa lá que foi escola para muita gente. Não, eu tenho uma gratidão imensa a Richard, certo? Sim. Eu tinha um relacionamento direto com ele na parte lá da Eletroshop. A Léo, uma pessoa que admiro muito o trabalho, com uma capacidade espetacular. Legal. A Felipe também e a Cristiano. Eu falei com o Cristiano na época da Império, mas como eu estou muito aqui em São Paulo, eu preciso voltar lá para ele. Mas tenho uma gratidão absoluta assim, e um reconhecimento da importância dele, tanto na Eletroshop, como também na trajetória do que a gente aprendeu lá dentro, entendeu? Então, assim, eu tenho um agradecimento muito grande a fazer a todos eles. Os caras que pensam no processo muito fora da caixa, né? O Léo em logística, o Cristiano comercial lá. E aí incentiva você também a criar solução. Pessoas que fora da caixa também. Né? E no final das contas, qual é o nosso trabalho, né? Pelo menos o nosso trabalho como Tecnosolve. É entender a necessidade dessas pessoas e conseguir traduzir a necessidade deles em solução tecnológica. É usar a tecnologia. Outra coisa que se falou muito na NRF, aproveitando, era isso. Não é utilizar tecnologia por tecnologia, certo? Tanto que tem lá um resumo que diz o seguinte: a NRF não te dá o caminho dizendo que é para você utilizar mais tecnologia ou menos tecnologia. Ela tem que ser uma tecnologia aplicada e normalmente invisível. Entendeu? Eu não preciso dizer que eu estou utilizando tecnologia. Eu tenho que atender o objetivo. Eu tenho que atender a necessidade. Se eu consigo atender a necessidade da empresa, melhorar processos onde a tecnologia ela está invisível, isso é o que eu preciso fazer. E o nosso trabalho é exatamente identificar essas necessidades e propor. Como é que o cliente vai atender aquela necessidade dele de uma forma utilizando a tecnologia para facilitar os processos, entendeu? Foi escutando essas... E aí eu vou conectar aqui com o tema que a gente estava falando antes. Eu perguntei aqui a Joel as soluções, porque ao longo do tempo você vai desenvolvendo soluções, né? Sim. Eu sei que você já desenvolveu orquestrador ali para o Linux, para fazer processo automático de grandes redes, Carrefour, Walmart, Big, né? Nessas transições. E diversos outros, né? São diversos clientes aqui. Depois vai deixar o site aqui, vocês vão ver o tanto de cliente que tem a Tecnosolve. Orquestrador, aplicativo lá para o Samos, eu lembro que você tinha desenvolvido um aplicativo lá de consulta de preço, com certeza tem aplicações em várias empresas, e foram outras soluções que acabaram virando soluções ali de mercado. Você trouxe algumas para a gente aqui. Eu queria que você falasse de uma delas ali, que é a plataforma ali de dashboard ali, o Dash Delivery Dash, né? Delivery Dash, que faz justamente essa conexão entre as empresas de food, restaurantes, e traz visibilidade. Essa é uma solução que saiu
sai com a dor do cliente, aí você vai criando. Como é que foi isso? Exatamente. Na verdade, assim, por acaso, dentro da Tecnosolve, a gente sempre está aberto a novas ideias, entendeu? Se você tiver uma ideia de tecnologia que a gente possa utilizar dentro do processo, a gente pode entrar, a gente inclusive às vezes entra como sócio e tal. O que é que acontece? Pedro, que é um dos gerentes do projeto, ele já teve restaurante, ele conhece como funciona a Dark Kitchen, ele teve uma Dark Kitchen com, se não me engano, 50 marcas diferentes. Então imagina a loucura que é isso. E o iFood, ele não facilita esse processo para o proprietário de várias marcas e para algumas necessidades que o restaurante tem, onde ele não dá informações suficientes para a sua operação. Então o que acontece? Nós enxergamos uma oportunidade de desenvolver uma solução para poder facilitar esse processo. E aí foi onde nasceu o Delivery Dash. O Delivery Dash, na verdade, é uma plataforma que hoje ela está integrada com o iFood, mas ela está em fase de testes com 99 Food e em breve com Keta, que é a nova plataforma aí, né? chinesa, que já está em São Paulo, já está funcionando forte, com investimentos bilionários e assim, batendo muito de frente com o iFood 99. Então, basicamente, ele tem uma dashboard centralizada de operação. Então imagina o seguinte, você tem 3, 4, 5 ou 6 restaurantes, você tem uma dash e consegue visualizar todos os pedidos que estão chegando. E você consegue operar todas as suas marcas enxergando onde estão os gargalos. Porque qual é o grande problema hoje de um restaurante no iFood, por exemplo? É o manter minha avaliação boa. O iFood, ele tem um algoritmo que ninguém conhece exatamente como é que funciona, onde ele prioriza determinados restaurantes. Mas o que todo mundo sabe, que um dos fatores de priorização é a nota. E o que é que eu tenho para fazer para a minha nota se manter alta? Eu tenho que ter uma boa qualidade de produto e eu tenho que obedecer o prazo de entrega. Porque se o meu prazo de entrega no restaurante é 10 minutos, eu deveria manter 10 minutos. Se é 60 minutos, tudo bem. Eu, como cliente, pode ser que eu não queira esperar os 60 minutos, mas eu fui informado que são 60 minutos. Tá lá na descrição. Tá lá o período de entrega. Agora, qual é um dos principais problemas para o cliente? Muitas vezes acontece comigo. Eu peço alguma coisa porque eu estou com pressa e eu peço de um restaurante que vai me entregar em 30 a 40 minutos. E às vezes esse produto chega com 1 hora, 1 hora e 10. Frio, com a qualidade baixa, e eu posso ter perdido um compromisso ou, como já aconteceu, eu deixei de almoçar porque eu tive que sair para visitar um cliente. Então, o que é que essa ferramenta faz? Ela facilita toda essa parte de gestão. Ela vai te dizer quais são os pedidos que estão atrasados. A gente, inclusive, consegue estabelecer alertas, onde eu coloco pedidos que merecem atenção a partir de um determinado tempo e pedidos que estão em urgência. Ou seja, eu ainda estou com ele na minha fila e o tempo que resta para entregar, eu não consigo mais entregar. Então eu consigo enxergar tudo isso de forma centralizada de um ou mais restaurantes. Além disso, eu consigo fazer a priorização. Ele tem um módulo de KDS. Para quem conhece restaurante, é exatamente quando a cozinha chega um pedido, eu confirmo o pedido, ele aparece para a cozinha executar. Depois que a cozinha executa, ele marca aquele pedido para dizer que pode ser entregue ou pode ser consumido e assim por diante. Porque o KDS não só é para entrega. Então eu tenho toda essa parte gerencial de operação, essa parte de KDS, e tem algo que muitas vezes o empresário como um todo precisa e que você não tem. Eu tenho um comparativo de vendas. Então ele te diz, por exemplo, isso a gente tem inclusive em outra solução nossa de SLV, que é o Sales Live View, que é de vendas online, que a gente puxou esse conceito para o Delivery Dash, que é, imagina que eu funciono almoço e jantar. À 1 da tarde eu já tive os pedidos. Tá. Então ele vai fazer um comparativo das minhas vendas de hoje até 1 hora da tarde, com o que eu vendi na semana passada até 1 hora da tarde, e ele também faz um comparativo da média do último mês, para eu poder saber se eu estou bem ou se eu estou mal comparado ao meu passado. Além disso, ele vai te dar uma previsão de venda ao final do dia, porque a gente tem um algoritmo de cálculo dizendo, olha, se você manter essa venda até o final do dia, você deve vender no final do dia R$10.000. E eu também tenho um indicador dizendo, opa, mas eu vendi até semana passada 5.000, significa que eu estou crescendo 100%. Então, ele também te dá informações gerenciais para que você consiga enxergar ou cada restaurante isoladamente ou todos os seus restaurantes. Outra coisa,
por exemplo, Dark Kitchen, às vezes você trabalha com marcas diferentes. Marca A, marca B, marca C. Eu posso ter uma marca de massa, eu posso ter uma marca de cozinha chinesa e eu posso ter uma marca de cozinha japonesas. Eu consigo segmentar, eu consigo verificar como é que está a performance dos meus restaurantes chineses, meu restaurante de massas italianos e assim por diante. Então, além de tudo, ele também vai te dar uma visão gerencial para poder facilitar que o iFood não vai te entregar todas essas informações que tem lá. E tem um outro, que é a parte de avaliação. O que é que acontece? Hoje você normalmente, para cada 10 pedidos, você tem uma média de mercado, você tem a avaliação de 1. Então, normalmente, os pedidos avaliados são 10%. Não necessariamente ele vai ter algo escrito. Ele vai ter simplesmente uma nota. Mas o que é que nosso módulo de avaliação ele consegue te dar? Ele consegue te dar um resumo do que está acontecendo, você consegue fazer alguns filtros e ele consegue te priorizar a parte de resposta para quem te avaliou ruim. Porque, ou seja, imagina que o ideal, qual é o sonho de todo restaurante? Avaliação 5, né? É a maior nota. 5 não importa o comentário, teoricamente, né? Não importa, porque se você foi avaliado como 5, tá ótimo, né? Ou seja, minha média vai aumentando e minha posição no ranking de procura do iFood também vai aumentando. Só que quando alguém te dá 2, 3, cara, você tem que ir lá no cliente. E você tem que fazer ele voltar para essa compra. Então eu consigo, por exemplo, responder, eu consigo... Como eu sei qual foi o pedido vinculado àquela avaliação, eu consigo entrar no próximo pedido dele, fazer algum brinde. Porque imagine o seguinte, você não gostou, cupom de desconto, ou eu vou te dar um brigadeiro, ou vou te dar uma sobremesa porque eu não consegui te atender daquela forma. Então ele também te auxilia no processo de avaliação. A gente está no processo de desenvolvimento, mas não está pronto ainda. Aí sim incorporar inteligência artificial nessas avaliações. E o que é que a gente quer chegar? A gente quer identificar com o uso de inteligência artificial onde estão os seus gaps. Então imagina o seguinte, eu estou recebendo avaliação baixa, todo pedido que sai com yakisoba. Então eu consigo identificar que eu preciso verificar o que está acontecendo na preparação daquele alimento. Entendeu? Sim. Então, assim, é um produto que ele já foi lançado, ele foi lançado agora há 2 meses, tá? A gente já está testando, já está com alguns clientes, a gente está evoluindo muito ele, como eu disse. A gente hoje só está com iFood, mas está em testes 99. Então, imagina que você vai ter uma plataforma onde você vai ter todas as plataformas de delivery, as principais, que seriam as 3, que seria iFood, 99 e Kita, com a visão toda unificada. Top. Esse negócio da centralização da informação, né? Eu acho que conecta muito com o MyTrack. Com certeza. De vez em quando eu pego a bola para mim aqui. Você cruzou. Com certeza. Vou chutar. Esse negócio da centralização, né? Que você faz, eu acho que tem muito disso. O iFood é uma ferramenta especialista em vender. Sim. Em vender, entregar valor e na entrega também, claro, porque conecta também com o motoboy, né? Então faz todo esse fluxo completo do pagamento, da avaliação, do ranking. Então é uma ferramenta muito boa em vender. E, inclusive, eu tive num outro evento da Amazon Summit aqui em São Paulo, né? E o iFood trouxe o case dele com IA, com toda essa parte de infraestrutura da Amazon, tudo. E eu achei muito massa. E é um super investimento diverso. O número de desenvolvedores é gigante. Eu não tenho esse número aqui agora, mas gigante. Trabalhando no quê? Nesse core, né? Sim. Desse negócio que faz eles ganhar dinheiro, que é pedido, meio de pagamento, gamificação do motoboy, do entregador, agora com o cartão de benefício. Sim. Então, imagine o tanto de prioridade que tem lá. A prioridade não vai ser centralizar as informações. Para isso, eu acho que entra muito esse jogo das soluções especialistas, né, que você está fazendo. Né? Você vai lá, conecta, inclusive agora com 99, o cara consegue conectar várias lojas, inclusive 99, iFood, e vai ter essa visão centralizada. Fazendo o ponto aqui com a gente, que é o que a gente faz também com o transportador, com a indústria, o transportador. Não tem como você ter acesso a todas as suas unidades, seus transportadores, sair conectando o sistema, você perde a visibilidade. Então, o MyTrack também faz isso centralizando, eu acho que conecta muito o que você faz aí com o Delivery Dash. Inclusive, como a gente tinha conversado, né? Quem sabe um módulo aí do MyTracking dentro do Delivery Dash. Tem uma conexão já aqui, já mais uma API para se comunicar e para se falar, né? Mas e outra coisa legal também que eu faço essa conexão, que é a gestão das exceções. Porque não adianta você ter a tecnologia ela está ali para quê? Ela vai te dar visibilidade, tal, números, que é o que você traz ali com o número de vendas. Mas muito legal que você traz com a gestão das exceções. Qual é o pedido que está com problema? O que é que eu vou fazer com esse problema?
Para onde eu vou, qual é o plano de ação que eu tenho com a negativação, com o pedido atrasado, com o motoboy que não chegou. Então, eu gosto muito desse negócio, quando eu olho a torre de controle, né, que é Delivery Dash, muito legal o nome também. Central de monitoramento, torre de controle, NOC, que aí eu já vou plugar aqui com o NOC já. Eu vou trabalhar em cima de quê? De exceção. E a tecnologia ajuda a trazer visibilidade da exceção. Queria plugar com isso e trazer também o que você faz com o NOC. Como é que funciona lá a Tecnosoft com as soluções de entrega de visibilidade e de infraestrutura? Como é que funciona isso? O que é que você entrega para o seu cliente? Uma coisa que você falou que é importantíssima, essa parte de gerenciar as exceções, né? Porque o caminho safe, o caminho normal, é muito fácil. Então, normalmente as empresas elas desenham um caminho perfeito e esse caminho é ótimo, mas você esquece de tratar as exceções e as exceções irão acontecer. E qual é o seu diferencial? Como você vai tratar essas exceções e o que é que você vai fazer para poder compensá-las e resolver da forma mais rápida possível? Para todas as soluções que a gente faz, ou para tudo que qualquer empresa venha fazer, você precisa de estabilidade do seu ambiente. Sim. Você pode ter a melhor plataforma de e-commerce do mundo, você pode utilizar o melhor algoritmo de IA do mundo, mas imagina que o servidor pode pifar, a sua API pode parar de funcionar, ou qualquer outro problema que venha impactar a performance ou até a disponibilidade daquele serviço, daquela sua aplicação. Então, no final, para qualquer coisa que você for colocar em tecnologia, você precisa, que é a palavra bonita de hoje em dia, observabilidade. Mas que na minha época era monitoramento e NOC, né? Okay. No final das contas é o seguinte, eu preciso que alguém esteja olhando, e aí dependendo da operação 24 horas, para quando eu tenha alguma exceção, que é exatamente o que você falou, que na verdade a exceção não é a interrupção do serviço, mas ela pode ser um aviso dizendo que daqui a pouco vai dar problema. Sim. E eu preciso atuar antes. Exatamente, eu não preciso ser reativo, eu posso ser proativo. E eu vou dar exemplo, eu não vou nominar clientes, mas um cliente recente, ele parou toda a parte de RP dele, porque o banco de dados do RP estourou de área. Disco. Uma coisa que hoje em dia, você pensar nisso, seria ridículo. Mas a empresa que mantém o ERP, que deveria estar monitorando, que disse que monitorava, porque na verdade ela vendia um serviço de monitoramento, mas não estava, porque se estivesse, não teria estourado disso. E você imagina uma empresa durante o dia com RP parado durante 2 horas, porque teve que fazer expansão de disco, teve que voltar banco e com CD parado, com as lojas paradas, então é um inferno. Então, independente do que você tenha, você precisa estar monitorando constantemente. Sim. Porque você monitorando é sua forma de você garantir que o seu downtime, o seu tempo de interrupção seja mínimo. A gente trabalhando com tecnologia, a gente sabe o seguinte, vai dar problema. Isso é fato. O que eu preciso fazer é minimizar os problemas e ser proativo. Ou seja, antes de alguém me ligar reclamando, eu já estou atuando. Então, uma das coisas que eu acho muito importante nisso é porque vai parar. A gente sabe que vai parar. Por exemplo, a gente não só monitora serviços ou aplicações da Tecnosoft ou infraestrutura Tecnosoft. A gente monitora serviços de terceiro, infraestrutura de terceiro. E a gente não tem esse controle. Muitas vezes a gente está monitorando, tem um cara lá olhando e alerta que o servidor pifou ou que aquela aplicação parou. E a gente vai acionar quem vai ter que fazer o suporte. Sim. E é muito prazeroso para o cliente quando alguém liga para ele, imagina o diretor ligando, dizendo, olha, eu estou com a tal aplicação parada. E o gestor diz, já estou sabendo, já estou com o time atuando e o tempo de recuperação vai ser 10 minutos. Pior dos mundos é quando o cara liga e o cara diz, vou ver porque não estou sabendo. Então isso daí para a empresa é muito ruim. Então o que é que o NOC faz? É exatamente te dar essa visibilidade. Ele vai monitorar toda a parte de infraestrutura, toda a parte de serviços, toda a parte de aplicação e toda a parte de processos. Porque eu tenho processos tecnológicos de carga, de qualquer coisa que eu consiga monitorar para poder saber se está funcionando bem ou se não está funcionando bem. E acionar quem devido para poder resolver o problema caso aconteça. Quem vai apertar o parafuso ali para resolver, né? Exatamente. Agora eu não preciso ver que o parafuso caiu para poder ir lá apertar, né? Se eu souber folgado, que ele está no meio do caminho, já está folgado, eu vou lá e aperto. Esse negócio da comunicação é um negócio interessante, né? A gente aqui, no caso aqui, nós somos uma empresa de tecnologia, então tem o nosso próprio NOC aqui, claro, né? É mais normal isso, mas sim, tem casos também que tem terceirizado. A empresa de tecnologia também pode contratar você para fazer isso. Sem dúvida. No nosso caso aqui, nós temos um exemplo, um case sobre esse negócio da comunicação. Até bater uma bola aqui sobre isso, que é o seguinte. Recentemente, nós temos um problema na Cloudflare.
E nós temos um índice de disponibilidade muito alto, 99,9%, e esse 0,01 normalmente é em horários de manutenção, programática, e nem conta como SLA total. Então, o nosso índice é muito bom. A gente mantém uma plataforma atualizada e tem todos os indicadores, né? Os principais, né? Sim. Espaço em disco, rotinas automáticas, integrações, se está funcionando, fila, né? Aquele negócio que a gente conhece. Claro. Então a gente monitora também. Mas aí, como você falou, tem coisas que não estão no nosso controle. Com certeza. É o caso do Cloudflare agora, recentemente. Nós recebemos uma notificação, eu e o Milton e o nosso time operacional, às 7h32 da manhã, que eu acho que o problema do Cloudflare aconteceu às 7h30. Certo. Quando aconteceu com 2 minutos de atraso, por causa do job da plataforma, nós recebemos uma notificação no WhatsApp. Porque o nosso robô lá foi lá no Twitter, mandou a notificação e viu. E nós recebemos e nós configuramos uma coisa simples. Nós colocamos nosso WhatsApp em toda a equipe aqui para tocar diferente quando for aquele contato. Simples. Entendi. Ele toca diferente. Ele toca diferente em todos os WhatsApp e chama a atenção. Você sabe que tem que olhar, né? Eu sei que tem que olhar. E nós já estamos acordados, claro, esse horário já automaticamente já foi implementada uma rotina. Se criou um incidente, nossa ferramenta de incidentes, e a gente já pegou nossos clientes todos e já mandamos e-mail para todo mundo e notificação no WhatsApp para os principais impactados, dizendo, olha, nós estamos passando por um problema, automaticamente já foi manual, né? No downsite lá, e todas as plataformas já estavam notificando o mundo todo. Isso. Parou, não fomos só nós, e a gente foi notificando todos os clientes, olha, está acontecendo esse problema e isso vai impactar a sua operação, nós não temos resposta ainda do tempo de recuperação, mas nós estamos acompanhando e, inclusive, pensando em soluções alternativas, que se demorar muito, eu teria que mudar ali a ferramenta, o apontamento e dar um IP provisório, botar outro firewall de borda para ir lá. Então a gente tinha que criar alguma coisa. Mas nós decidimos esperar até voltar, porque até uma plataforma global, com certeza iria voltar, né? Com certeza, não tinha como, né? Tinha banco parado. Tinha banco, foi um gigante. Então, você falou um negócio legal, que é assim, comunicação. Eu tenho alguém monitorando e você proativo. Com certeza. Eu não vou deixar o cliente me ligar. Se ele me ligasse, eu não estou sabendo. Você falou isso, foi chave. Eu não estou sabendo, não. Estava sabendo, a gente foi proativo e, inclusive, foi um sucesso. A gente tirou foto, mandou foto do nosso sucesso no sentido de monitoramento do nosso dashboard, com os sinaleiros dizendo que a gente está acompanhando, voltou, não voltou, 10h40, 11 horas da manhã. Voltou tudo, a gente começou a avisar o cliente que ia demorar as integrações. Porque sim, estava tudo enfileirado. Tudo enfileirado. E no final da tarde já estava tudo estabilizado, claro, a plataforma web. Então isso vem desse NOC ativo, que é uma solução que você fornece também para o seu cliente, né? Então isso é a importância, porque quem é de tecnologia vive isso mais, né? Mas o cara do restaurante, do varejo, que você é muito especialista no varejo, supermercado, como é que funciona? Qual é o impacto que é uma integração no supermercado? Fala aí. Não, assim, é super importante. Eu vou te contar, antes disso, eu vou te contar um case bem interessante, né? Porque, na verdade, isso é uma dupla, né? A ferramenta de monitoramento ou monitoramento faz uma parte, que ela vai te gerar os alertas caso algo dê problema. Mas você precisa de alguém olhando. Então, vou dar um exemplo de um cliente, eu não vou nomear o cliente, mas era bem interessante, que era o seguinte. O cliente queria o monitoramento, mas ele não queria o NOC. O que é o nosso NOC? O nosso NOC são pessoas que ficam olhando o monitor. Para se gerar algum alerta, ele como pessoa, ele liga. E ele faz o acompanhamento de atendimento para poder saber se aquela pessoa que tem que atuar, ela está atuando. Uma pausa para um caso interessante que aconteceu e foi com o nosso time. Aconteceu um alerta de madrugada, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. O NOC identificou, ligou para um analista nosso. Esse analista estava dormindo, obviamente, que era 2, 3 horas da manhã, mas atendeu o telefone e disse, tudo bem, vou começar o atendimento, vou ligar o notebook, me conectar na VPN, tem todo um processo de conexão e vou começar a atuar. O nosso NOC, ele tem um grupo, junto com os analistas, que eles ficam trocando informações para poder saber se a ação está acontecendo. E a gente tem toda a parte lá de acompanhamento, tem um procedimento lá detalhado. Mas o que aconteceu? Ele acionou essa pessoa iria começar o atendimento, 10 minutos depois, ele manda uma mensagem para o analista, dizendo, tá tudo certo, já começou, existe alguma previsão? E ele não recebeu resposta. Aí mandou a mensagem, aí a gente tem um procedimento no minuto seguinte, tá tudo certo, tá executando, e não recebeu mensagem. Certo. Aí ligou
para o analista. E o analista tinha caído no sono. Por quê? Ele ligou o computador, ficou esperando o computador ligar, 3 horas da manhã, cara, é um ser humano. Capotou de novo. Se não tivesse o NOC, veja, o NOC já acionou e já acordou a pessoa para poder fazer o atendimento. E acompanhou. Se não tivesse ninguém acompanhando, o que é que ia acontecer? Ninguém ia atuar, ninguém sabia o que estava acontecendo. No outro dia que ia pipocar em algum lugar, aí sim é o que ia acontecer, entendeu? Então, por isso que é uma dupla. Você tem que ter a ferramenta de monitoramento, mas você tem que ter alguém olhando. E nesse cliente foi exatamente isso que aconteceu. O caso curioso, que era, o cliente não queria NOC. Ele disse, não, meu time interno vai dar conta. Monitora os processos, gera os alertas e o meu time interno... E a gente, não vai dar certo, porque não vai ter ninguém especializado para isso, seu time interno está envolvido em outras operações, mas ele não quis. Sim. O que é que aconteceu? Começou a aparecer os alertas, mas ninguém atuava. Por quê? Porque não tinha ninguém olhando, não tinha ninguém acionando. E começou a acontecer casos curiosos. Esse diretor vinha falar comigo, ele disse, tá vendo? Na madrugada eu tive problema, e estourou tal coisa, e parou, o monitoramento não está funcionando. Eu fazia, peraí. Aí eu ia na ferramenta e mostrava o alerta que tinha sido gerado na madrugada. E eu dizia, não, mas o alerta foi gerado, mas não tem ninguém olhando. Aí isso aconteceu uma vez, aconteceu 2 vezes. Aí na terceira vez ele disse, não, vamos botar o NOC, porque sem NOC não funciona. E o que acontece é o que eu falo, que o serviço de monitoramento de NOC, ele se assemelha um pouco ao funcionamento do no-break. Porque já aconteceu, a gente não dá suporte a no-break, a gente não trabalha nessa linha, mas a gente conhece algumas empresas que trabalham. Sim. E tem muitas empresas que reclamam do investimento que se gasta com no-break, porque você tem que trocar as baterias de tempo em tempo, tem que fazer manutenção, tem que fazer manobra de teste. E uma das empresas, que foi um dos cases que a gente conheceu, ele disse, não quero mais pagar isso tudo. É uma verba absurda e não me interessa, eu não estou usando. O que é que o cara fez? Ele gerou um relatório de uso do no-break. Ele fez, cara, veja quantas vezes você teria problema com a energia, mas você não sentiu. Por quê? Porque o no-break funcionou. Para ele não sabia, entendeu? Quando gerou, ele fez, não, então deixa quieto. Então, o monitoramento com o NOC funciona muito desse tipo. E todos os processos, tudo que a gente faz é exatamente nessa importância, de alertar, ser proativo, porque, na verdade, imagina o seguinte, espaço em disco é evolutivo. Em algum momento, eu não vou fazer uma alocação, principalmente agora com cloud, eu não vou fazer uma alocação de disco do que eu preciso para daqui a 5 anos. Eu vou fazer um trabalho curto, 6 meses, 3 meses, e eu vou aumentando à medida que eu vou precisando, porque senão minha conta vai estourar, que é exatamente como eu vou fazer a minha parte de gestão de custos de cloud. Eu não vou pipocar porque eu vou usar daqui a 2 anos. Vai aumentar com 50%, né? Você vai colocar 80% primeiro alerta, 75% segundo. Deu 90%, vai parar, vamos aumentar. Exatamente você falou exatamente percentuais muito que a gente usa. A gente utiliza 80% para o primeiro alerta e 90% para o emergencial. Como é que funciona? O 80% ainda tem plano. Ele vai acionar, ele vai fazer um plano que às vezes pode precisar parar alguma coisa, então ele vai programar a change request para poder fazer a parada. Mas quando chega a 90%, aí é emergencial. Tem que fazer. Entendeu? Aí tem que fazer, ou seja, se você deu agora à tarde e tem que parar alguma coisa, tem que fazer no próprio dia à noite. Sim. Entendeu? Ou seja, eu não posso esperar. E é assim que funciona, né? Exatamente mantendo a estabilidade. Uma das coisas que a gente gosta muito dentro da Tecnosolve é ter um ambiente estável. Isso é bom. Eu não quero ser incomodado por cliente reclamando e eu quero que o cliente esteja satisfeito porque está tudo rodando sem ninguém precisar estar atuando. Então, é um ganha-ganha. Eu ganho porque eu não tenho que alocar meus técnicos para poder ficar atendendo problemas, e o cliente ganha porque está tudo funcionando de acordo, entendeu? Que é uma especialidade, né, que o cliente não precisa ter, né? Ele pode ter seu time de tecnologia, normalmente tem, né? Então, um gestor, até às vezes tem um desenvolvedor, tem um cara de infraestrutura. Mas o NOC é muito especialidade de uma equipe, escalation, né? Com certeza. É time 24/7, que você às vezes não precisa alocar um cara para ficar. O seu time, uma pessoa monitora 3, 4, é o nosso negócio, inclusive. Exatamente. A escalabilidade que você tem, você garante que uma pessoa está monitorando 10 alertas, 10 empresas, e ele não precisa ter aquele custo de uma pessoa para monitorar o alerta desse. Às vezes ele não faz essa conta, né? Mas é um negócio que você tem muito, que é o escalation. Porque quem é que atende? Se o primeiro não atender, vai para que nível? Vai para que nível? Vai para que nível?
cara dormiu, quem é o segundo que vai atender. Então, e pode acontecer, né? Pode, todo mundo é ser humano, né? Assim, obviamente pode. Mas se você tem esse processo muito bem documentado e você tem alguém para poder supervisionar, porque, por exemplo, dentro do nosso processo a gente tem um primeiro acionamento, você vai acionar a pessoa para poder iniciar o atendimento. Na hora que a pessoa dá o ok e inicia o atendimento, ele começa a marcar ele tem alguns marcadores de tempo. Sim. Então, com 10 minutos, ele faz o primeiro contato para poder verificar se continua o atendimento, que pode ter o caso lá de cair no sono. Não, 10 minutos deu ok. Qual é o segundo checkpoint? 30 minutos. 30 minutos ele vai ligar porque eu preciso, o NOC, ele é responsável pelo alerta até o alerta desaparecer. Então, e o alerta precisa desaparecer. Aí tem alguns casos específicos que, por exemplo, como eu disse, a gente não só monitora coisas nossas ou coisas que podem ser resolvidas de forma imediata. Tem coisas que não podem. Mas aí o que é que acontece? O nosso suporte, ele vai identificar o que está acontecendo, ele pode identificar que é algo que ele não tem ação a fazer. Sim. E ele vai dizer ao NOC, esse alerta deixe em stand-by até tal dia e tal hora. Por quê? Porque pode ser que eu dependa de uma ação de terceiro e o terceiro só começa a trabalhar no horário comercial do dia seguinte. Eu tenho que esperar. Não tenho o que fazer, né? Não tenho o que fazer. Aí não tem ação para fazer, entendeu? E outra relação legal que você fez é com outros serviços, né? No break, por exemplo. Então é a mesma coisa, né? É gerador, né? Isso, muito. Porque gerador não adianta e backup do mesmo jeito, né? Se você não faz backup, se você não faz teste de... Tem um cliente semana passada que perdeu um servidor porque o cara da manutenção do no-break foi dar manutenção, em vez dele desligar a entrada de energia, ele desligou a saída de energia. Puxa, aí, ou seja, o data center caiu. Aí, quando descobriu, porque ele não sabia, que ele não fez de propósito, óbvio, mas quando descobriu o que aconteceu, ele ligou. Quando estava subindo o servidor, no meio da recuperação do HD lá, ele desligou de novo. Aí perdeu. Aí o HD foi perdido, a gente teve que entrar no processo de DR lá para poder recuperar. Que é outra coisa também que você atua também. A gente atua Disaster Recovery. Como é que funciona isso para pegar o público aqui? Às vezes a gente fala muito para transportadora, para empresas, até do varejo também, e diversos negócios. E o pessoal às vezes não se atenta tanto ao processo de disaster recovery, que é uma coisa que você também faz, né? O que é engraçado é o seguinte, muita gente com o advento da cloud, né? Tipo assim, eu vou tirar do meu data center, vou tirar da responsabilidade dos meus servidores e vou jogar para a nuvem. Eu jogo para o Google, eu jogo para a Amazon, eu jogo para a Azure, para a OCI, qualquer coisa desse tipo. E eu penso, não, eu estou tranquilo, eu não preciso ter a gestão da minha infraestrutura. E não é verdade. Porque, na verdade, você tem DRs que pode ser a perda do servidor, mas eu posso ter um desastre que é a perda do servidor, mas eu posso ter um desastre que é uma remoção lógica de um arquivo. Sim. Ou seja, se eu entro no servidor e alguém faz besteira, não adianta ela estar na nuvem, porque foi logicamente, e eu preciso recuperar. A gente teve, alguns meses atrás, um cliente que entrou e ele apagou uns arquivos indevidos e teve que se recuperar. E você tem que fazer o seguinte, aí você tem que verificar qual foi o backup, qual é o procedimento que você tem para poder retornar à operação, certo? E por que é importante você ter DR, você ter procedimentos para isso? Porque, primeiro, preciso garantir que funciona, certo? Se eu não testo, eu não tenho como garantir que quando acontecer o problema aquilo vai funcionar. Então eu sou obrigado a, de tempos em tempos, aí dependendo da criticidade do ambiente, a gente recomenda a cada 3 meses ou 6 meses, eu preciso fazer um teste de DR para garantir que os procedimentos que eu tenho documentado, eles funcionam. Segundo ponto, em quanto tempo eu vou conseguir recuperar? Certo? Porque não adianta eu ter um DR e eu passar uma semana para recuperar. Para o cliente não vai funcionar. Certo? Então eu não consigo parar uma semana de operação. Tempo de retenção também, tudo isso, né? Aí outro ponto. Quando acontecer o desastre, o que é que eu perco? Porque o que acontece muito é o seguinte, toda a questão de tecnologia é uma questão de custo-benefício. Eu posso ter hoje soluções de replicação síncronas onde eu não perco nada. Onde eu perco exatamente zero. Isso é mais caro. O cliente está disposto a pagar por ter esse serviço ou ele se dispõe a perder um dia de trabalho? Entendeu? Por exemplo, eu tenho um cliente que ele faz backup toda madrugada e ele opera durante o dia e o backup é feito na madrugada seguinte. E ele está disposto a perder aquilo durante o dia. Não, eu tenho um cliente com operação crítica que ele não está disposto a perder nada. Outra coisa, é venda na veia. Eu não posso nem parar. Aí eu tenho a questão de alta disponibilidade. E aí eu tenho um cliente
que no pior dos cenários, ele tem data center em países diferentes. Entendeu? Então, ou seja, aconteceu um desastre num país, ele sobe em outro país. E aí é onde eu tenho, principalmente nessa parte de diferença de infraestrutura, eu tenho que ter procedimentos de DR muito bem documentados, muito bem testados, porque senão eu não consigo garantir, né? São processos muito complexos. E a gente está falando aqui de clientes grandes que vai ter que subir, estou chutando, 100 aplicações diferentes, entendeu? Então, assim, são muitas pessoas envolvidas nesse processo. Tem que ter muita documentação, né? Tem que ter muita energia gasta para fazer esse processo acontecer, né? Que normalmente os clientes não querem investir, né? Porque pensa que nada vai pifar. O problema é quando pifa. O problema é quando para. E você está muito ligado em atender esses clientes com a infra deles, entre aspas, né? No sentido assim, independente se está na nuvem pública, se está privada, se está em colocation, se está em casa, mas a maioria dos seus clientes, eu acredito que sejam empresas que têm isso sobre sua gestão. Né? Isso. A maioria, né? A gente tanto trabalha ainda com data center físico, ou seja, ainda tem cliente com data center físico. A grande maioria dos clientes tem as clouds, tá? E aí, nessas que eu citei, normalmente você tem o Google, ou Amazon, ou Azure, ou OCI. A gente tem um parceiro muito bom que está trabalhando com a gente, que é o pessoal da OptiCloud também, certo? É uma empresa aqui brasileira, cara, muito bom, os meninos, conheço os meninos. OptiData, OptiCloud. Mas a gente tem também estrutura própria. A estrutura própria que a gente utiliza, basicamente, hoje é Amazon e Google Cloud. Tá? Então, mas é a minoria dos clientes, porque a maioria prefere estar na nuvem deles mesmos, eles mesmos fazem toda a parte de hospedagem para poder o custo eles não terem que pagar para a gente. Porque no final, quando está hospedado na gente, a gente também tem um custo de hospedagem vinculado ao serviço prestado, entendeu? E aí você, quando tem na sua infraestrutura, você está garantindo todo esse processo. Todo o processo. Aí você já entrega outro produto. Né? Como é que a gente abre os olhos? É um desafio que a gente tem, né? Com tanta tecnologia aí concorrente, com tantas empresas oferecendo serviços, principalmente de software, né? No seu caso aqui também, que você também entrega software. Como que entra esse processo de convencimento? Como é que a gente abre o olho do mercado para dizer, olha, qual é o tipo de empresa que está contratando? É o software que está lá no servidor, não vou falar na China aqui, né, mas no serviço que não tem um backup, que não tem um processo de recovery, não tem um processo de segurança, de níveis de escalation para um processo de suporte, de NOC. Como que o cara que está contratando plataforma lá avalia isso? Assim, Joguei a perguntinha aí. Não, eu vou te dizer, você bate basicamente com uma pergunta que muita gente faz pra gente, que é o seguinte: qual é o diferencial de contratar a Tecnosolve? Entendeu? Porque hoje o mercado de desenvolvimento de software, o mercado de infraestrutura é muito grande. Tem muitas empresas que fazem tanto desenvolvimento de software, tem muitas, como também a parte de suporte de infraestrutura, que hoje eu diria que suporte de infraestrutura é muito commodity, né? Você tem muitas empresas, você tem os especialistas e eles fazem isso. A parte de desenvolvimento de software e solução é que é um mercado mais especializado, onde tem grandes empresas com 1.000 desenvolvedores, 2.000 desenvolvedores, e você tem empresas mais especialistas, tá? A gente hoje está por volta de 80 colaboradores. Então, qual é o grande diferencial da Tecnosolve? Primeiro ponto, eu tenho clientes, tanto grandes, eu gosto de dizer que eu não só trabalho com cliente grande, eu tenho clientes gigantes e eu tenho clientes pequenos. Eu não cobro pelo tamanho do cliente, eu cobro pelo serviço prestado, certo? Então, obviamente, um cliente muito grande, ele vai ter uma necessidade completamente distinta de um cliente que é uma loja só, são 2 lojas. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, estabilidade e cumprir prazos. Eu sou uma empresa que eu cumpro prazo. E isso é muito engraçado porque não deveria ser um diferencial de mercado, porque todo mundo deveria, no momento que eu dou um prazo para o cliente, ele deveria obedecer, mas é praxe de mercado hoje que todo mundo passa um prazo e não consegue atender. E a gente já teve vários softwares desenvolvidos ganhando processos de empresas que não conseguiram entregar, que passam para a gente, ou para a gente dar continuidade, ou para a gente reescrever o software. Tem um caso muito clássico, mas não posso dizer nome nem qual era o software, mas uma empresa gigante do Brasil que prometeu entregar um software em 6 meses, e em 8 meses não tinha entregue a primeira fase. Nós fizemos um projeto para fazer o mesmo escopo de desenvolvimento, era exatamente a mesma coisa. A gente fez um projeto emergencial. No nosso projeto emergencial, a gente programa de manhã, de tarde, de madrugada, sábados e domingos. A gente tem todo um processo. 24/7. A gente tem um processo diferente. Mas a gente conseguiu entregar em 50 dias. Entendeu? Então, assim,
Primeiro ponto. Segundo ponto, eu obedeço o prazo. Sim. Eu prometo ao cliente, eu entrego no prazo. E tem um terceiro, que é um diferencial. Eu sou fundador e sou o CTO da Tecnosul, e os clientes têm meu telefone. Fala com o dono, né? Fala comigo. Exatamente. Eu gosto muito mas eu não quero que fale comigo, não, tá? Para deixar bem claro. Claro, mas o que eu quero dizer é o seguinte: ele tem esse poder, né? Ele vai ter esse poder e às vezes ele se sente confortável em determinada necessidade, ele realmente falar comigo. Eu recebi uma ligação antes de vir para cá, um cliente que descobriu um problema grande que ele precisa resolver de forma emergencial. E ele não vai querer falar com o meu gerente. Ele vai ligar para mim porque ele está com uma bucha gigante e era o CIO da empresa. Entendeu? Então o que eu quero dizer é o seguinte, eu me coloco à disposição. Eu não consigo atender todos os clientes, mas nesses pontuais, nessas broncas grandes, eu vou ajudar, eu vou encaminhar e vou repassar para o meu time tocar. E outra coisa que eu faço, aí eu gosto muito de fazer, é o seguinte, eu sou convidado para todas as reuniões dos meus gerentes com o cliente. Eu estou lá no convite, eu nunca sou parte da reunião, mas de vez em quando eu entro, para poder exatamente acompanhar como é que está a evolução do processo, entendeu? Então, o cliente percebe que a gente tem esse cuidado com ele e eu participo para poder dar também meus toques, para poder entender como é que está a comunicação e isso dá um conforto para o cliente dizer, não, pô, eu sou um cara importante, o cara está aqui e todo cliente meu, independente do tamanho, ele é importante, entendeu? É muito engraçado porque a gente também atua no setor público e o setor público normalmente ele está acostumado a uma má prestação de serviço e a gente atende o setor público exatamente como privado. Porque eu mantenho a qualidade e eu mantenho exatamente o mesmo nível de serviço, entendeu? Isso é o pé da letra da empresa de dono, né? Que aí você consegue passar para sua equipe aquele senso de dono que todo mundo fala. Todo mundo fala senso de dono e às vezes gera um negócio politicamente correto ou incorreto e, poxa, não, quem é o dono não sou eu, o dono é o Joel, o dono não sou eu, o dono é a Moreira. Mas quando a empresa de fato veste essa farda, esse fardamento, esse escopo de empresa de dono, passa sim para os colaboradores, porque você está fazendo um compromisso com a pessoa. Né? Você está fazendo um compromisso com o seu gerente, e às vezes com o seu analista, às vezes com o seu desenvolvedor, às vezes com o cara do seu NOC, o compromisso é com a pessoa também. Então, e aí eu gosto muito, e eu até inclusive no meu speech de venda aqui, eu falo às vezes, você está fazendo negócio com empresa de dono. E às vezes não sou eu que estou falando, quem está falando com certeza. Quem está falando é meu time de vendas. E por que isso? Porque nós passamos por uma mudança no mercado que teve o boom das startups. E eu falo também isso no speech de venda. O boom das startups fez com que muitas startups que eram de dono, elas assumissem uma posição de capital investimento ou capital sócio, que esse sócio não estava olhando só o crescimento orgânico da empresa, mas o crescimento financeiro muito rápido, com metas muito agressivas, em que aquela fala do dono não tinha muito mais importância no negócio. E você sabe que muitas empresas passaram por isso no Brasil, no pandemia, pós-pandemia, principalmente aqueles 3 ou 4 anos naquele momento, de muito aporte, muito crescimento, aceleração de empresa, que aí o dono perdeu a sua voz e não conseguiu honrar muito com seus compromissos, diante dos compromissos que tinha com o investidor, que era rentabilidade, faturamento, e isso, algumas empresas tiveram percas, não todas, mas algumas a gente viu isso acontecendo. Sem dúvida. Né? E eu acho que o nosso caso aqui, e eu levanto essa bandeira da empresa de dono, e com crescimento orgânico e sustentável, né? Ou seja, o dinheiro que é investido em marketing, publicidade, é para crescer a empresa mais organicamente, faz com que a gente possa ainda participar de uma reunião e possa colocar o nosso nome. Eu acho que é um diferencial e saber que é o seguinte, se não der certo, é a minha empresa que está... Com certeza. Se o projeto não for entregue, se acontecer um problema de desastre que não tiver um DR bem executado, é a minha empresa que está dentro do bolo. É o meu negócio que vai... Não é só a minha relação com o cliente, que eu sou diretor, que eu tenho um fundo de investimento. Não, é a minha empresa que está. Então, eu acho importante levantar essa bandeira e eu gosto de bater um papo com empreendedores que têm essa pegada, porque leva de fato esse negócio da empresa de dono e o compromisso que a gente tem. Por mais que a gente não consiga apertar a mão de todo mundo, mas por trás tem o Joel, tem o Moreira conduzindo o negócio para que o negócio seja sustentável, que aconteça. Né? Então eu gosto muito disso. O que é importante, a gente estava falando antes, mais cedo, sobre essa questão de home office, né?
Exatamente dessa dificuldade que você tem de passar a cultura ou de você fazer uma evolução dos funcionários à distância. E a gente comenta muito, a gente está num movimento, agora eu estava te comentando, dentro do escritório, de trazer pessoas presenciais em São Paulo. Como eu te falei, minha empresa a matriz é em Recife, mas mesmo antes da pandemia, a cultura sempre foi de home office. Então era todo mundo espalhado. A gente tem hoje, inclusive, pessoas espalhadas fora do Brasil. E a gente está tentando agora começar a fazer uma cultura mais local, principalmente por causa do uso, do advento da inteligência artificial na parte de codificação, que dá uma velocidade muito mais rápida. E eu quero aproveitar essa velocidade da codificação para estar mais próximo e para poder a gente direcionar de forma mais fácil os desenvolvedores. Porque remoto depende de uma reunião, depende de uma série de fatores que é diferente de você se levantar da mesa e ir lá. Mas uma coisa que a gente sempre teve a preocupação é que esses nossos valores de prazo e de tudo, eles estejam com todos os colaboradores. Você falando isso me lembrou uma coisa que foi muito interessante lembrar. Alguns anos atrás, eu acho que uns 4, 5 anos atrás, na época da pandemia, a gente cresceu muito na pandemia, porque como a gente atende varejo, teve um boom muito forte de procura por e-commerce e procura por delivery, e naquele momento estava todo mundo fechado. Então eu até estava te comentando que às vezes eu fazia reunião com o cliente de 1h da manhã. Então, sou muito grato a essa etapa. Foi uma etapa muito difícil para todo mundo, mas graças a Deus para a Tecnosul foi muito boa. Mas a gente teve que encontrar mais pessoas para trabalhar e não é fácil encontrar pessoas que se adequam ao seu estilo de trabalho, com seus mesmos valores, transparente. A gente preza muito pela transparência no nosso trabalho, mas graças a Deus a gente tem conseguido. Mas uma coisa que me chamou a atenção na época, um dos gerentes meus me disse que um dos programadores, desenvolvedores, que ele hoje já tem alguns bons anos conosco, ele disse, cara, é impressionante quando vocês contratam um desenvolvedor novo e ele entra logo depois de 1, 2, 3 meses dentro da empresa, ele adquire a velocidade e a cultura da empresa, o comprometimento com prazo, ou seja, isso começa a fazer parte dele. Entendeu? Porque tem que fazer parte dele, porque isso ele está representando a minha empresa. Se eu prometo um prazo a um cliente, eu preciso que minha equipe ela tenha consciência que eu preciso entregar aquilo no prazo. Então, isso é um trabalho em equipe. Eu não consigo fazer isso só. Então, imagina, por que é que hoje a grandíssima maioria das empresas entrega fora do prazo? Porque não consegue fazer exatamente essa administração. Não consegue, às vezes, fazer um planejamento bem feito, porque o planejamento é definitivo para que você consiga, mas às vezes é responsabilidade do time. Eu não consigo engajar, eu não consigo fazer com que o time trabalhe da forma que deveria trabalhar. E graças a Deus a gente teve... Eu digo que eu sempre comento que sorte faz parte do trabalho. Você tem que ter toda a parte da sua capacidade, planejamento, etc. Mas você tem uma pitada de sorte nisso. E você tem que endereçar essa sorte, né? Se eu passo um mês de prazo para o cliente, é porque meu prazo interno não é um mês. Tem que ser menor, porque eu tenho que ter os percalços para poder. Deu errado, eu tenho que corrigir a tempo para eu poder não entregar atrasado. Vão acontecer, né? Sempre acontece. E aí... a gente faz isso exatamente para poder manter a cultura da empresa. Um case super rápido e super simples, a gente pegou um cliente que era muito importante para a gente na época, certo? E era a continuidade de um produto, ou seja, ele já tinha um produto e ele pediu para a gente continuar com uma feature nova nesse produto. E era uma aposta muito forte. Financeiramente não era tão interessante assim, mas ele ia abrir muitas portas para a gente. O que é que a gente fez? A gente colocou um time para poder desenvolver a solução. A gente colocou um segundo time para poder revisar o que o time 1 estava desenvolvendo. E eu coloquei um terceiro time para poder fazer a revisão da revisão. Porque eu não podia errar. Entendeu? Sim. Então, ou seja, minha margem foi para 0, mas eu não podia errar porque era uma aposta futura. Então, é esse tipo de coisa que só o dono vai poder fazer. Porque ele enxerga um futuro onde, se eu estiver analisando só financeiramente, ele vai dizer, não, o projeto não se paga, não vou fazer. A margem fica apertada e tal. Exatamente. E é a liberdade que eu tenho de negociar. Então, eu sento na frente de um comercial, eu sento na frente, não tem um nível superior. Onde eu chegar vai ser o nível até onde eu chego e está resolvido, entendeu? E às vezes esse processo de negociação numa grande empresa que não tem essa liberdade, ela vai demorar meses, porque vai falar com o gerente comercial, que vai para o diretor comercial, às vezes o diretor comercial não resolve, vai para o CFO ou vai para o CEO. Cara, fica um trabalho infinito.
Volta para o time de arquitetura, volta para desenho do projeto. Exatamente. E não resolve, né? E lembrando que eu sou um cara bem técnico, né? Então, assim, na verdade, eu sou um cara especializado em Linux, tenho certificação Microsoft, etc. Conhece, né? Conhece o negócio, né? Conhece o negócio. Eu conheço as soluções, né? Quando a gente propõe uma solução, eu estou por dentro do que a gente está propondo. Então, a gente consegue tanto propor soluções adequadas, mas que tecnologicamente também faça sentido. Às vezes, acontece da gente internamente fazer discussões. O cara propor alguma coisa e dizer, não, cara, não vai por esse caminho, porque isso daqui vai demorar muito tempo. Vamos simplificar, vamos fazer dessa forma. Ou às vezes ele estoura no prazo, eu digo, de jeito nenhum, cara, diminui isso daqui, porque isso daqui tu vai ter que fazer. Você vai ter que fazer mais rápido. Por quê? Eu sei o que ele precisa fazer. Então, como eu sei o que ele precisa fazer, eu sei quando está correto ou quando não está correto, entendeu? E você sabe também, porque você está por dentro e antenado, das novas ferramentas que estão disponíveis para ele acelerar o processo. Com certeza. Ainda tem isso ainda, né? Hoje em dia, dentro das ferramentas de programação, você consegue fazer com que um programador ele programe 5 vezes mais rápido do que ele programava antigamente sem a utilização de inteligência artificial. Não é normal você fazer 5-1, mas é possível. Mas mesmo que você não coloque como benchmark 5, coloque 2, coloque 3. Então, algo que seria desenvolvido em 2, 3 dias, você consegue reduzir para 1. Sim. Agora, tem uma preocupação que é muito grande, que muitas empresas hoje esquecem. É o seguinte, eu consigo desenvolver mais rápido, mas os testes humanos, eles continuam com o mesmo tempo. Então, eu posso acelerar muito o desenvolvimento, mas tem uma parte de testes, tem uma parte de validação que eu preciso fazer, e esse tempo hoje, testes unitários, testes de próprio código, eu consigo automatizar tudo. Sim. Mas testes humanos não. Então, às vezes, eu tenho que ter cuidado, porque às vezes eu consigo desenvolver muito rápido, mas eu não consigo testar muito rápido. E às vezes, talvez você tenha um desenvolvedor e 2 testers, porque ele entrega tão rápido que eu preciso de mais de uma pessoa para testar, entendeu? Então, são esses paradigmas, na verdade, que estão modificando, sim, porque são coisas muito recentes. Você ainda tem muita gente hoje desenvolvendo sem IA. Na verdade, a grande maioria ainda desenvolve sem IA. Então, tem gente utilizando IA, mas qual é a IA que ele está utilizando? Dentro de que processo, de que forma? Porque existem várias ferramentas hoje que podem facilitar. Existem ferramentas melhores, outra coisa que está acontecendo muito é mudança, né? Porque hoje a melhor ferramenta de desenvolvimento de IA é X. Daqui a 2 semanas vai ser Y. Eu não posso ficar mudando o tempo todo. Escolhe uma e vai, né? Porque senão você vai ter uma loucura de mudança que você não vai conseguir administrar e daqui a pouco tá uma coisa louca dentro da sua empresa, sem padrão, cada um desenvolve de uma forma. Então, cara, isso, na verdade, assim, como eu sou certificado, eu gosto de padrão há muitos anos, entendeu? Eu não quero inventar a roda de novo. Eu quero utilizar a roda que já existe para poder criar produtos com ela. E é exatamente essa a definição que a gente utiliza lá dentro. A gente precisa utilizar tecnologia, sim, mas tecnologia aplicada que faça sentido. E eu não posso ficar mudando tecnologia a cada 3, 6 meses. Entendeu? Porque senão não faz sentido. Aquele negócio das stacks, né? Quando a gente viveu ali as mudanças, né? Pô, é Java, é PHP, é Python, é Angular, Poxa, todas as stacks que foram evoluindo, se você for mudar cada mudança nova, cada novo summit que você vai a um evento, você fica doido. A mesma coisa eu acho que agora com as AI, né? Você escolhe algumas ali para ter, claro, sempre mantendo o antenado, porque tem uma mudança mais rápida, eu acho, agora. Muito mais. Aí você escolhe ali uma para seguir e usar essa tecnologia. E eu acho que uma coisa importante também considerar que tem uma mudança agora, eu acho que vai acontecer uma mudança de paradigma agora quanto a desenvolvedores, que, claro, é um profissional que faz parte desse ecossistema muito forte, mas quem modela e planeja soluções agora ganha uma relevância, né? Porque se eu não tenho um arquiteto de solução, de tecnologia que olhe até o disaster recovery, segurança da informação, modelagem do sistema, da arquitetura, e só desenvolva, eu posso ter uma solução que lá na frente pode ser descontinuada muito rápido, né? E aí eu vou para uma pergunta, né? Que você acha agora aí dessas tecnologias que nos ajudam muito, o Lovable, poxa, fantástico, surreal, né? Eu adoro que eu faço protótipo, aqui a equipe está fazendo protótipo muito. Eu vou comentar contigo do Lovable em seguida, continua aí. O que você acha? Mas aí, como é que deve ser a aplicação dessas tecnologias? Porque eu também estou vendo empresas que estão desenvolvendo soluções de mercado, não, de soluções de produção,
com aquele cara que está ali na empresa, mas que, poxa, e de segurança, e arquitetura, e infra, e continuidade, e disaster recovery. Como é que equilibra isso? A parte do Lovable é bem interessante, porque aconteceu recentemente um case bem engraçado. Um cliente nosso soube do Lovable. O Lovable, na verdade, assim, é algo fora de série, né? Ela, em poucos meses, ela está faturando um dinheiro absurdo, já vale bilhões de dólares, é algo assim fantástico, realmente. E esse cliente chegou para mim, a gente desenvolve software para ele, e ele chegou e disse, cara, vamos usar o Lovable, porque tal... Eu disse, não, cara, a gente já utiliza IA desenvolvendo. Eu não tenho por que mudar nesse momento. Sim. Lovable seria interessante porque o cara está começando um projeto, ele não utilizava IA e agora é interessante. É exatamente essa questão de você ficar trocando o tempo inteiro, porque hoje a Lovable está como maravilhosa. E daqui a um tempo, daqui a 3, 6 meses, qual vai ser? Daqui a 3, 6 meses eu vou mudar de novo? E aí vem ao que você falou anteriormente, que é o seguinte, você tem que ter muito cuidado no uso da IA. Porque a IA comete erros. Eu comentei com você, mas eu acho que vale a pena falar. Minha mãe, ela é muito entusiasta do uso do ChatGPT. Em um determinado dia eu disse para ela que cuidado, porque o ChatGPT erra. Sim. E ela, inicialmente, meio que não acreditou em mim. Disse, não, mas eu vejo tudo, tá tudo ótimo. E aí, um pouquinho depois, ela me liga desesperada. Não, eu perguntei, eu não lembro qual que era, mas ela perguntou alguma coisa, o ChatGPT, e ele errou feio. Era tão feio que ela leu e viu que estava errado. E aí eu disse, mas eu lhe avisei que ele erra. E ela, não, mas eu não sabia que era assim. Eu fiz, mas você não pode confiar. E outra coisa, ele é enviesado. Sim. Dependendo da pergunta que você faça para ele, ele pode dizer uma coisa e dependendo da pergunta, ele pode te dizer outra coisa. Então você tem que ter muito cuidado. Quando você, isso eu estou falando de chats, de pesquisa, sim, de pergunta, de informação. E quando você vai para codificação, é a mesma coisa. Entendeu? Então eu estou desenvolvendo com inteligência artificial, se por trás não tem um conhecedor, vai dar besteira em algum momento. Certo? Eu vou dar alguns cases que eu, particularmente, na época que a gente começou a estudar IA, como eu sou um cara técnico, eu fui para hands-on mesmo. Eu fui mexer, eu fui brincar com a programação para poder entender como funcionava, o que acontecia. Então, imagina o seguinte, eu pedi para ele desenvolver determinada funcionalidade, ele desenvolveu. Fui testar, deu algum determinado erro. E aí eu pedi para ele corrigir. Eu disse, olha, isso daqui está errado, faça tal coisa, ou implemente dessa forma. Aí ele implementou de novo e continuou o erro. Aí eu disse, olha, ainda está sem funcionar. Veja o que está acontecendo. Aí sabe o que ele fez? Aí ele fez, verdade, não está funcionando. Eu vou apagar a funcionalidade. Como assim apagar a funcionalidade? Entendeu? Outra coisa, eu sou DBA também. Então, tipo de dados. Ele é uma pessoa muito genérica, porque na verdade ele tem um conhecimento da internet. Se eu não direciono o caminho dele, ele vai fazer do jeito que ele achar melhor. Eu fazendo hoje... pode ser diferente da forma de amanhã, que é diferente da forma do outro dia. Então, se eu não tenho o direcionamento dos caminhos, e aí caminhos de estrutura de dados, caminhos de segurança, caminho de deploy, caminho de tudo, ele vai fazer o que vier na cabeça dele. Que basicamente é como se fosse uma pessoa. Se a pessoa não tem uma experiência e não tem uma diretriz, ela faz de qualquer forma. Então, eu preciso chegar para ela e direcionar o caminho do desenvolvimento. Sim. Porque aí sim eu vou ter um software a longo prazo correto. Senão, o que é que às vezes acontece? Uma pessoa desavisada, uma pessoa desconhecida, ela começa a desenvolver, fiz meu protótipo, está todo funcionando. Quando vai ver, não dá para se utilizar mais nada, porque tem que voltar do começo, que começou tudo errado. Entendeu? Então são essas preocupações que você tem que ter, porque assim, ele é um facilitador absurdo. Mas se quem estiver operando não tem esse conhecimento, vai dar problema. Um case que aconteceu, uma empresa que começou a tirar os desenvolvedores e deixar os gerentes de produto botar a mão na massa. E aí... Com IA. E deu besteira, né? Claro, porque o gerente de produto não tem o conhecimento necessário, pelo menos hoje. Pode ser que daqui a 2 anos, 3 anos, seja um novo desenvolvedor, né? Pode ser um novo desenvolvedor, mas hoje não tem, porque ele erra, porque dá besteira, ele comete erros. E se você não tem toda uma parte de validação ou direcionamento, você em algum momento vai ter problema, entendeu? Eu acho que tem uma pegada, a gente fez muita imersão também, e quando começou a IA, eu e o Milton fomos mergulhar nas imersões, a gente fez imersão na Startse, fez imersão em várias entidades para ver como é que estava o mercado, né? A gente começou a entender um pouco mais, além de todo o material que tem na internet, sobre esses guardrails, né? Sobre essa educação, né? Da IA quando você está em determinado projeto, né? Então, é como
uma criação de um filho, entre aspas, ou de uma criança, né? Você está o tempo todo, só que demora quantos anos a educação? 18 anos, até a maioridade, né? Que não acaba aí, né, na verdade. É verdade. Mas na IA você tem que ir limitando e dando os guardrails e ensinando a ela o que você vai trabalhar, né? Se você vai trabalhar com código, quais são os guardrails, quais são os... E o prompt inicial, né? O que é que ela vai trabalhar, qual é a entidade de banco, quais são os limites para não alucinar, naquele negócio que você falou da... Exato. A alucinação acontece demais, inclusive você consegue calibrar IA lá para não alucinar, ou alucinamentos, claro, vai impactar em algum momento ali, na resposta, na velocidade, na profundidade que tem do tema, ou até mesmo na criatividade que a IA tem. Mas você consegue regular. Dependendo do assunto, se for um tema mais crítico, você tem que alucinar menos. Se for uma questão de saúde, se for uma identificação de imagem, a gente estava falando de imagem de exames, né? Tem que alucinar muito menos, tem que limitar muito bem. Então isso vem de um conhecimento IA que, com certeza, com o seu trabalho, com as imersões, com todo o conhecimento que você vai buscando, você vai criando isso para entregar melhor para o cliente. Então, aí que você estiver desenvolvendo com IA, seu time, às vezes até o pessoal de negócio que está criando soluções rápidas, legal, acho muito, muito vantajoso, mas em algum momento você tem que trazer isso para uma tecnologia de mercado, vamos pensar assim. De mercado que eu digo uma solução que está hospedada numa nuvem, que tem uma segurança, que tem uma infraestrutura, que tem um NOC monitorando para saber se a integração vai funcionar ou não. Porque, na verdade, todas as soluções funcionam integradas, a maioria. Sem dúvida. Então, como é que isso se integra? Como é que essa solução sai do protótipo e vai para uma solução? E aí é onde eu acho que a gente entra muito bem, né? Tem gente já fazendo protótipo no Lovell e chamando o Joel para desenvolver a solução. Já tem acontecendo isso já? Hoje ainda não, porque na verdade a gente é que se propõe a fazer isso. De vocês que fazem? A gente faz o protótipo, né? Então, na verdade, muita gente chega com a ideia. Sim. Essa pessoa não tem conhecimento hoje, ou às vezes ele faz protótipo de tela, porque hoje em dia você tem algumas soluções fáceis de protótipo de tela, mas não tem condições de prototipar a aplicação, fazer um MVP. Sim. Certo? Fazer uma POC, um MVP para poder fazer isso. E aí é onde a gente entra. Só que a gente sempre tem o cuidado de quando faz o MVP, quando faz a POC, a gente já entrar no aspecto de essa é uma aplicação que vai ter futuro. Eu preciso ter todas as diretrizes de saber que aquilo vai virar produção. E não, eu vou dar um exemplo muito claro que às vezes é besteira, mas as pessoas não entendem. Eu peço para faça uma aplicação para conectar no banco de dados, Python, que conecta no banco de dados e grava determinada informação. Para conectar no banco de dados, eu tenho várias bibliotecas de Python para poder fazer isso. Se eu não desenho, se eu não dou a diretriz para qual biblioteca ele utilizar, se eu fizer isso 10 vezes, eu vou ter mais de uma solução utilizada. Ele vai utilizar a primeira, estou chutando, o Psycop G2, a outra. Então, eu preciso direcionar para onde ele deve ir. De que forma? Da forma que eu sei programar e o meu time sabe programar. Porque não adianta eu utilizar uma biblioteca que ninguém conhece, por exemplo, porque eu sei que eu vou ter dificuldade no momento que eu precisar verificar alguma coisa, conseguir identificar onde é que está o problema, porque senão eu vou ficar completamente dependente da IA. Entendeu? Então eu tenho que ter esses cuidados para poder fazer. E lembrando, depois que sai da IA, aí como você falou, tem toda a parte de integração, tem que envolver o fornecedor, tem que envolver outras aplicações. Eu volto para as pessoas. Porque, assim, dentro do processo de teste, você tem a parte de integração interna, né, que é o SIT, você tem o UAT, que é a parte com o usuário. Tanto a primeira parte, que é a parte de integração de teste com as aplicações e com os fornecedores, você testa com pessoas e depois você tem que sentar com o usuário para poder ele validar as alterações que foram feitas e as funcionalidades para poder saber se a funcionalidade que você ou a IA desenvolveu está de acordo com o esperado. Porque não só é technique, né? Não só são linhas de código, existe toda uma parte de entendimento da funcionalidade que aquilo vira linha de código, entendeu? Então, assim, é uma parte importante do que foi visto na NRF, é isso, que hoje, pelo menos na atual situação de desenvolvimento da inteligência artificial, ela não vem para substituir o ser humano. Ela vem para empoderar o ser humano e facilitar o trabalho do ser humano. Pode ser que no futuro, um futuro talvez próximo ou a médio prazo, pode ser que seja uma realidade a substituição, mas ela não é uma realidade atual. Eu comentei com você mais cedo que Elon Musk, na semana passada, ele deu uma entrevista dizendo que hoje iniciar medicina não faria sentido, já que ele acha que daqui a 3, 5 anos
um robô vai poder fazer a melhor cirurgia do coração, a melhor cirurgia qualquer. E pensando o seguinte, medicina não é um curso curto. Medicina normalmente são 6 anos, depois ainda tem residência, às vezes fazem mais de uma residência. Então, tem pessoas que passam 10 anos estudando medicina para realmente, obviamente, tem toda a parte que já começa a trabalhar antes, mas para poder trabalhar na especialização que ela queria. É muito difícil, porque o que é que vai ser da inteligência artificial daqui a 10 anos? Se você entender que o ChatGPT tem poucos anos de existência e você vê a evolução do que começou para o que temos agora, vídeos, imagens, ou seja, eu tenho muitas inteligências artificiais segmentadas por aplicação. E daqui a pouco a gente vai ter o que? A inteligência artificial generalista, que ela vai fazer tudo de forma perfeita. E daqui a 5 anos, onde é que a gente vai estar? Entendeu? Então, assim, a gente hoje tem que aproveitar a inteligência artificial para nos empoderar, para poder ajudar dentro do nosso processo do dia a dia e esperar o que vai acontecer, porque não tem como a gente adivinhar. O que a gente sabe é a nossa vida vai mudar. Uma das coisas que Elon Musk disse, mas que assim, eu realmente fico pensando e não consigo entender numa visão disso próxima, é que ele disse que em determinado momento ninguém vai precisar trabalhar para poder consumir, porque a produção vai ser tão abundante que ninguém vai precisar comprar. Entendeu? Eu não consigo enxergar isso no mundo capitalista atual, essa solução. Mas a gente não sabe. Pode ser que a gente evolua tanto para isso. A gente não precisar de pessoas, todas as máquinas. Por exemplo, a automação do Uber, né? Hoje o Uber, 80% do custo de uma passagem do Uber de 75 a 80 é o motorista que recebe. Sim. Agora imagina se automatiza esse processo com a automatização da direção. Cara, eu posso tirar 75% desse custo. Então, uma viagem, ela pode ficar extremamente barata. Se eu tenho vários concorrentes, não só Uber, mas vários, por exemplo, você tem a Waymo lá, que eu andei num carro automatizado lá em São Francisco. Se você tem várias empresas concorrendo, consequentemente, meu custo da viagem deve cair muito. E isso deve ser para tudo, porque eu tenho automatização, não dependo mais de pessoas, porque onde é caro é o que eu tenho que pagar de salário à pessoa, entendeu? E como isso mexe na indústria toda, né? Tudo. Na produção de automóveis, que já é automatizado e vai ficar cada vez mais, mas também diminui o consumo, porque em alguns casos ainda vale a pena você ter carro. Sim. Né? Porque essa nova geração já não quer ter, né? Como fala as pesquisas. Não tira nem carteira de motorista. Tira nem carteira de motorista. O governo teve que, nessa ação política aí total, mas teve que incentivar para a pessoa tirar a carteira de motorista, mas tentando incentivar também o consumo de veículos, porque né, isso tudo tá ligado. Mas a nova geração não quer mais dirigir. E ainda tem a questão do custo ainda do Uber, né, dos transportes. Com certeza. Se isso diminui, como é que vai ser o consumo de veículos lá na frente, de fato? Né? Então muda todo um conceito de indústria, todo um conceito de consumo, que, como você disse, eu tenho a dificuldade, eu também tenho de imaginar, de projetar. A gente fica escutando, claro, os caras que estão à frente dessa tecnologia, vivenciando isso nas empresas, para entender um pouco do que eles pensam. Por isso que é importante, né, você conhecer, ver o que o Elon Musk está pensando, né, ver o que o Bill Gates está pensando. E nessas feiras, com certeza, o pessoal fala muito dessas tendências. É importante entender, porque você não consegue projetar tudo. E é importante entender para se preparar. E aí, em preparação, já chegando aqui já nesse primeiro bate-papo, e eu falo muito disso porque a conversa aqui vai longa, se a gente for puxar aqui vai mais 3 horas. Já chegando aqui nessa finalização e projeção agora, falando para o seu cliente aí, que é o principal é o varejo, o varejista, o cara que tem 10 supermercados, que tem uma rede, o que ele tem que estar olhando para a IA? Qual é o futuro? O que ele tem que estar preocupado? A gente já falou que ele tem que estar preocupado com infraestrutura, com monitoramento, com NOC, com desenvolvimento de soluções. E como é que ele em casa, ele se prepara? Além de contratar o Joel, mas o que é que ele tem que estar preparado em casa também, até para contratar bem? Como é que ele faz essa jornada em casa? Curso, imersão, vai para os Estados Unidos, participa de feira. Dá essa dica aí para essa galera. Vamos lá. Felizmente ou infelizmente, uma das dicas principais que eu dou é, primeiro, olhar os processos atuais e tentar simplificá-los. Às vezes a simplificação de processos e a simplificação do que as empresas têm dentro de casa
causa muito tumulto, é muito tumultuado, é muita confusão, e às vezes você não tem nem tempo para fazer exatamente o que você falou. Planejar alguns testes ou algumas soluções com inteligência artificial. Por que testes? Porque, como eu disse, lá na NRF tiveram cases que não valeram a pena. Ou seja, implementaram inteligência artificial e no final do projeto desistiram do uso porque não funcionou da forma que eles gostariam. Mas às vezes são, por exemplo, integrações de sistemas. Imagina você fazer, implementar inteligência artificial com integrações que não funcionam. Não vai dar certo. Sim. Eu preciso que... Há alguns anos atrás, eu estive num cliente nosso, eu não vou dizer o nome, com um especialista em inteligência artificial, certo? Não existia ChatGPT. E eu levei ele, eu pedi autorização, eu falei com o CIO e disse, olha, eu estou com um colega, que ele é especializado em inteligência artificial, e eu estou querendo montar algumas frentes de inteligência artificial com ele. Eu posso trazer ele aqui para dar uma analisada na empresa de você, uma empresa gigante, para poder ele sugerir o que é que a gente pode fazer, uma POC. E aí eu disse, eu quero fazer uma POC, eu vou bancar, eu trago para vocês e vocês verificam. Trouxe ele era de fora, ele passou 3 dias numa imersão comigo, mostrando todos os processos, como é que funcionava tudo. E ele, no final do processo, ele diz, Joel, infelizmente, a gente não tem como implementar IA aqui que realmente vá trazer resultados. Porque o básico, a parte de normalização de dados, a parte de infraestrutura, ele não tem. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, hoje tem muita aplicação de IA. A gente tem clientes hoje, por exemplo, tem um cliente nosso, que ele listou numa planilha mais de 100 possíveis usos de IA para a própria empresa. Agora, imagina 100, entendeu? Não é 1 ou 2, não, 100. O que é que a gente recomendou? Primeiro ponto, vamos pegar quais são suas principais dores. Vamos selecionar quais são suas principais dores. Verificar se essas principais dores podem se beneficiar do uso de IA. Pode. Vamos fazer então um piloto com 1 ou 2. Deu certo a primeira, deu certo a segunda, a gente vai expandindo. O que acontece muitas vezes é atira para todo lugar e não consegue fazer absolutamente nada. É melhor você fazer, principalmente para o conselho, para a diretoria, para os acionistas, eu ir fazendo projetos e ir mostrando a entrega do que eu atirar para todos os lados e eu não conseguir executar nada. Entendeu? E às vezes você pega projeto. Hoje em dia não existe mais projeto de 9 meses, 1 ano. Não faz o menor sentido eu vender para uma empresa um projeto de 1 ano de execução. Hoje, normalmente, o nosso maior projeto tem de 3 a 4 meses quando são ferramentas complexas. Então imagina o seguinte, antigamente você ia pegar projeto de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, para a gente o projeto longo ele tem 3, 4 meses. Mas dentro desses 3, 4 meses eu posso ter várias entregas. Com um mês, com 1 mês eu faço a entrega, com 2 meses ou com 45 dias eu faço a segunda. A empresa vai percebendo o ganho, o benefício, o retorno e você continua fazendo as entregas. Então o que a gente sugere para você implementar é isso. E começa pelas partes mais simples. Não vai na alta complexidade, porque vai ser, primeiro, difícil de implementar, segundo, difícil convencer, porque se for alguma coisa com o cliente, pior mundo, imagina o seguinte, eu vou fazer um algoritmo com uso de inteligência artificial para hipersegmentar o cliente e falha. Imagina se você é um consumidor de cerveja, eu te mando uma promoção de vinho. Tu vai olhar assim, porra, nunca consumi vinho na vida, tá errado. Então, às vezes, o simples é que é o principal, é onde eu vou atuar e aí sim eu vou expandindo. Tem uma empresa da NRF que também me chamou a atenção, ela disse que teve muito sucesso com atendimento automatizado de inteligência artificial. Mas ele disse que só teve sucesso por uma observação super importante. Para toda mensagem que o agente... Primeiro, é que ele identificava, né? Que eu sou um agente de inteligência artificial e vou tentar ajudá-lo no atendimento. E o principal, ele dizia o seguinte, se qualquer momento você quiser falar com o atendente, clique aqui. E funcionava com atendimento humanizado. Não é aquele atendimento humanizado que você clica e vai para uma fila de 20 pessoas, que é um agente atendendo 10 janelas diferentes, você manda uma mensagem, 20 minutos depois você recebe uma resposta. E foi um case de sucesso que saiu em rede nacional, o case de sucesso dele. Não é daqui, é da Europa, tá? Mas, ou seja, ele usou a inteligência artificial como auxílio no processo, mas ainda tinha um backup do ser humano que era utilizado. Por exemplo, você pode ter pessoas que são contra o uso de inteligência artificial, Sim. Não quer ser atendido por agente. Ele prefere uma pessoa humana e essa pessoa vai ter essa escolha. Pode ser que eu, por exemplo, eu adoro inteligência artificial, que eu acho muito mais fácil, muito mais rápido, segue de forma mais simples. Mas a gente sabe que tem pessoas, principalmente mais velhas, que têm essa dificuldade. Sim. Então,
dar alternativa, começar pelo mais simples, tentar não complicar algo que não deveria ser complicado, entender se inteligência artificial é realmente a solução. Pode ser que um algoritmo simples atenda da mesma forma do que um algoritmo de inteligência artificial, onde eu ganho custo, onde eu ganho simplificação no processo, entendeu? Então é isso, você precisa realmente entender a necessidade e o que atacar, sem inventar uma solução mirabolante que tem um alto custo só para dizer que está utilizando inteligência artificial, entendeu? Resolver rápido, né? Principalmente rápido, incremental, ágil, né? Que você falou, metodologia ágil. Né? Tem empresa ainda que chega com aquele modelo de projeto de um ano. Mas tem muitos mesmo. Mas é bom, né? Mas é bom que tenha, porque é onde a gente bate de frente, né? E aí a gente vai ter que explicar, pô, metodologia ágil, primeira semana já vamos entregar para você essa função, essa tela, a integração vai sair primeiro, depois nós vamos testar, vai ter o resultado, até chegar lá em 3, 4 meses que você falou, eu tenho o resultado final com todas as funções, é um pacote de integração, de coisa que a gente vai entregar. E outra que na inovação, que é uma coisa que é interessante também, você trouxe isso, saber que você vai errar em algum momento. Errar, que eu digo, de 100 coisas que você vai fazer, sem dúvida, 20 pode ser que não funcione, ou até mais. Aí é o índice de acordo com como está a tua equipe, quem é o fornecedor que está escolhendo para fazer, sem dúvida, que está a tua consultoria, né? E às vezes eu digo ao cliente, olha, às vezes você vai solicitar pedir uma solução para a gente aqui, que essa solução você vai testar e não vai ter aplicação. Nós perdemos junto, acontece. Eu já perdi muito. Eu acho que tem um índice altíssimo de implementação que a gente fez por nossa conta, que não virou nada. Sim. Produtos, inclusive. Nós tivemos um produto aqui de força de vendas que não vendeu. Nós tivemos um produto aqui de gestão de auditorias que não vendeu, que era um produto à parte. E a gente investiu horas. Foi um puto investimento. Ainda na época não tinha nem IA ainda. E não rodou, não vendeu. Nós erramos, nós não conseguimos, nós só erramos. Não deu match naquele momento, não foi o momento de ter aquela aplicação. Então vai acontecer de você criar uma solução. Às vezes é um chatbot que seu público não estava preparado para aquilo. E se você falou aí, você não tem um backup, que é a pessoa atendendo, como é que você mede? Não, soltei, não funcionou, não, gastei o dinheiro. Não, você testou, você rodou, você viu que não era o momento. O timing é muito importante. E às vezes não é aquele momento, daqui a um ano, puxa, agora é o momento, agora eu estou preparado para usar isso. Né? Eu falei para você um processo que eu estou aqui com a Amazon. Agora é o momento de fazer isso. Estou no momento, estou no timing. Se eu tivesse feito atrás, poderia ser que eu não tivesse no momento certo. Com certeza. Então, e é importante, mas é importante arriscar. É importante arriscar, que eu digo, investir. Né? Não é arriscar. Eu acho que a palavra é investir. E todo investimento tem seu risco. Então, quando a gente fala no mercado financeiro, no mercado de startup e desenvolvimento também. É P&D, né? Pesquisa e desenvolvimento. Na verdade, assim, você precisa investir em novas tecnologias, ou em novas soluções, ou em novas funcionalidades, para poder você se distanciar da sua concorrência. Se você fica estagnado no processo, você só tem a perder. Então, você precisa realmente ter um investimento. E, obviamente, você não acerta 100%. Porque eu digo, nos grandes fundos de venture capital, que tem uma puta de uma equipe selecionando startup, eles acertam, assim, obviamente quando acerta é um IPO, mas eles acertam 1 a 2% das escolhas. Então tem todo o resto que é. Mas você precisa inovar. Isso precisa fazer parte da cultura da empresa. E é por isso que é importante você separar operação de planejamento e projeto. Porque senão a sua operação consome todo o seu time e você não olha para frente. Você só está olhando para o problema atual, é aquela velha história de enxugar gelo, né? Porque vai enxugar gelo e vai continuar molhando do mesmo jeito. Precisa de planejamento, precisa de times diferenciados, porque você precisa investir na sua empresa. Senão, você fica para trás e alguém vai tomar seu espaço, como já aconteceu diversas e diversas vezes, entendeu? Você só vai ver depois, né? Com certeza. Porque o cara tá lá caminhando, tá lá cumprindo o seu caminho, investindo. Aí você falou um negócio legal, que a gente falou isso no último podcast aqui sobre P&D. Não dá para misturar, a equipe operacional está lá, você vai implantar um sistema, vou dar um exemplo do MyTrack aqui, com o time operacional. Puxa, meu time aqui, eu tenho que preparar ele para ele ser o time de projeto do cliente, porque não vai, se ele não tem uma pessoa dedicada para implantar, para difundir a informação dentro da empresa, para vender isso dentro da empresa, é muito mais difícil. O cara está preocupado com a operação, se entregou, se não entregou, se está tendo custo com o transportador, se não está. Quando você tem uma equipe de projeto dedicada àquilo ali, ele vai pensar naquela implantação de uma forma separada. Os problemas que acontecem na operação estão acontecendo, tem alguém que tem que tocar e outra pessoa tem que tocar a inovação. Então é muito mais fácil, é muito mais rápido implementar quando você tem esses times e esse investimento detalhado. Então, muito boa consideração também.
Agora sim, de final aqui, para finalizar, né? Vamos finalizar mesmo. Eu vou deixar com você a finalização. Manda aí a mensagem se você quiser ir para o seu time, para o cliente, para o mercado. Eu vou deixar com você. Fica à vontade aí para encerrar esse podcast fantástico, que merece muito mais. Fica aí, manda aí. Moreira, só tenho a agradecer. Muito obrigado pela oportunidade. É um prazer conversar, primeiro com você, sobre tecnologia. Puta merda, assim, é um prazerzaço, tá? Muito obrigado, certo? Parabéns pela infraestrutura, parabéns pelo seu time aí, parabéns pela empresa. Parabéns pelo filho que está vindo aí, certo? A mensagem que eu digo assim, tecnologia é muito interessante, é um prazer trabalhar com tecnologia, são muitas horas de trabalho, é muita dedicação, são muitos anos que eu já trabalho com isso. Eu brinco dizendo que eu tenho algumas vidas de aposentadoria, porque são muitas horas de trabalho, mas eu tenho um prazer de fazer isso, entendeu? Eu pretendo continuar durante muito tempo, pretendo ajudar as pessoas, pretendo continuar sendo transparente. Eu hoje represento uma empresa que eu tenho muito orgulho, assim, eu tenho orgulho pelo meu time, porque eu não faço a empresa só, tá? Eu tenho pessoas muito importantes na minha equipe, pessoas dedicadas, pessoas que entenderam a missão da Tecnosolve, entenderam a importância do cliente, entenderam que a gente precisa vestir a camisa. Eu acho que o grande diferencial nosso é que a gente veste a camisa da empresa, entendeu? Ou seja, é como se eu fizesse parte do meu cliente. Então, as escolhas que eu faço é como se a empresa fosse minha. Então é isso, assim, obrigado novamente, estou à disposição e quando quiser, estou por aqui. Poxa, meu amigo, muito obrigado. Eu que agradeço a sua presença aqui, contribuindo de forma fantástica aqui para esse tema e com o nosso podcast, né? Então, esse episódio aqui, que é o episódio, o Gabriel me trouxe aqui, é o episódio 54, cara. Que coisa boa. E que bom ter você aqui para falar de tudo que a gente falou, nos revendo aí depois de alguns anos, né? Mas a gente tá, sempre que pode se fala. Eu estou acompanhando você nas redes sociais, estou vendo aí tudo que você está evoluindo de participação de grupos, network, viagem, que você sempre gostou. Nem deu para puxar os assuntos aqui de viagem, mas depois a gente fica por aqui. Ele está no meio de alimentação, mas é o cara dos restaurantes, tá? Conhece todo mundo aí, todos os restaurantes do mundo e que tem uma experiência fantástica disso. Depois nós vamos falar sobre isso. Eu estou acompanhando você nas redes sociais, vendo o que a Tecnosolve está fazendo com os clientes, com todo o portfólio aí de inovação. Então, obrigado por compartilhar isso com a gente. Fica aqui o convite para a próxima. Então, já está marcado. É isso aí, meu amigo. Obrigado mais uma vez. Obrigado você por participar e por escutar esse podcast. Queria pedir para você curtir, compartilhar esse episódio aí com seus amigos aí, seu network de varejo, de indústria, que quer conhecer um pouco mais desse trabalho aqui da Tecnosolve do Joel. O site vai estar aqui, o Gabriel Leal aqui, agradecimento aqui da nossa produção. Vai deixar aqui, Gabriel, o site, o LinkedIn aqui do Joel e as redes sociais, para quem quiser clicar e conhecer mais do trabalho dele, acessar e compartilhar também o podcast. Valeu, muito obrigado, mais um episódio fantástico para o seu conhecimento. Valeu, Joel, obrigadão. Obrigado a você, cara. Valeu,